Hoje eu separei para você 5 coisas que você deve evitar no seu volta às aulas com a educação infantil. Mas primeiramente, fala queridona, tudo bem com você? Cheguei para mais um vídeo. E aqui nesse canal nós falamos sobre educação infantil, então seja muito que bem-vinda. Hoje eu até resolvi trazer vocês aqui para o meu quintal porque estou um pouco desconfortável porque estou com essa espinha inflamada aqui na minha cara. Mas assim, fui forte, resisti e falei, tenho que vir aqui passar esses insights para as queridonas, porque afinal as aulas vão começar. Você vai assistir esse vídeo agora em agosto e outras queridonas vão assistir esse vídeo lá no futuro de 2025 e precisam ficar atentas a esses insights, principalmente se é o seu primeiro momento em sala de aula. Aproveita para já deixar o seu likezão pedagógico e vamos embora pro vídeo. Em primeiríssimo lugar no nosso tópico, para você que é uma professora de educação infantil, já comece essa semana não criando muitas expectativas, porque as crianças vão voltar daquele jeito. As crianças pequenas da educação infantil, lá do berçário até o maternal, vão voltar o quê? Chorando. Vai ser aquela readaptação, mas você vai conseguir, vai dar tudo certo. E eu vou te dar algumas dicas ao longo desse vídeo. E para você, professora aí das crianças maiores da educação infantil, de 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos, às vezes até os 6 anos, saiba que as crianças vão voltar com a corda toda, ligadas no 220. Vai te dar a sensação de que essas crianças estavam enclausuradas durante as férias todas, porque assim, energia lá no pico. E o meu tópico número 2 vai conversar com o tópico 1 e o tópico 3, que já vamos chegar lá, que é o seguinte: eu não faria um planejamento muito elaborado. E dentro disso, já vamos entrar aqui no meu tópico número 3, que é colocar atividades muito dirigidas. Agora vamos falar sobre isso. O que seria esse planejamento muito elaborado? Você sentou lá no seu final de semana e programou assim altas atividades lindas e maravilhosas, com muitas expectativas de que isso fosse acontecer. Só que, como eu já disse, crianças bem pequenas na educação infantil voltam chorosas e as crianças maiores da educação infantil voltam ligadas no 220. Então, você já sabe aqui nesse vídeo que você vai ter uma semana aí cheia de oscilações e cheia de incertezas. E eu não tô falando isso para te assustar. Calme, eu tô falando isso para te preparar. Porque agora, falando do tópico número 3, que é não programar atividades muito dirigidas. Como assim? Vamos dar exemplos aqui, em que você precisa estar dando muitos comandos, orientando demais as crianças em meio à proposta. Isso vai numa atividade de brincadeira corporal ou numa atividade mais de concentração ali em sala de aula, uma folhinha, uma atividade de pintura em que você precisa ficar dando comandos, tem que pintar tal coisa de vermelho, tal coisa de amarelo. Evite essas atividades nesse primeiro momento. Se possível, passeie pela escola. Eu sei, gente, que nem toda escola dá pra fazer isso. Fique calma que eu tô sabendo. Mas quem pode, faça um passeio lúdico pela escola com as crianças. Incentive elas a revisitar os espaços da escola. Aproveite para trabalhar o nome dos ambientes, o nome das pessoas. E aqui já é uma atividade que você está explorando. Além do corporal, em que as crianças vão andar no ambiente e vão ter que se controlar nesse ambiente, você também pode estar estimulando aí a fala, o pensamento, a memória dessas crianças. Será que elas lembram ou elas sabem qual é o nome da tia da cozinha que faz o lanchinho delas, do porteiro da escola, da moça da secretaria e assim por diante? E agora eu vou colocar para vocês mais ideias de quais atividades simples e fáceis você pode estar fazendo aí com a sua turma da educação infantil nessa primeira semana de aulas. Agora eu trouxe vocês aqui para a tela do meu computador porque afinal o vídeo bom tem que ter aí dicas e sugestões de atividades na prática. Então eu trouxe você, queridona, para o meu lugar preferido de inspirações, que é no Pinterest. E aproveita e me segue também lá, porque eu também posto por lá. Eu preparei uma pasta aqui dentro do Pinterest e vou compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição e é gratuito, tá? É só clicar no link e vocês vão entrar no Pinterest. E aqui dentro vocês vão ver, ó, essas ideias aqui. Eu separei algumas e vou conversar com vocês sobre elas e aí você pode ter mais insights e ideias, ok? A minha primeira sugestão de atividade para fazer no Volta às Aulas com as
as crianças são as atividades colaborativas. Aquelas atividades em que as crianças precisam juntas alcançar algum objetivo. E aqui eu tô usando até uma atividade que fui eu que fiz. Tcharam! Nessa atividade aqui, era com uma turma de pré-1, crianças aí de 4 anos. E o que eu fiz? Eu separei por duplas e ganhava a dupla que conseguisse acertar mais bolinhas dentro das suas cestinhas. Essas crianças tinham que trabalhar em conjunto. Uma hora, uma estava segurando a cestinha e a outra jogava. E essa que estava segurando a cestinha tinha que acompanhar o lance e pegar, né, no ar a bolinha que a amiga ou amigo da dupla estava lançando, e depois essas crianças trocavam. Thay, não tenho cestinha na minha escola para brincar assim. Você pode substituir por uma sacola plástica. As crianças vão pegando com sacolas plásticas e a brincadeira vai acontecer. Então essa é a minha primeira sugestão. Existem várias outras brincadeiras colaborativas. É só você pensar que essas brincadeiras as crianças precisam juntas, nem sempre vai ser uma dupla, pode ser um trio, pode ser o grupo todo, vão ter que alcançar um objetivo, como por exemplo, uma caça ao tesouro. Elas precisam ir caçando as pistas para encontrar o tesouro. E aí você usa a sua criatividade para fazer um tesouro aí para essas crianças no volta às aulas. Mas, gente, eu quero que vocês lembrem-se sempre em o menos é mais. Às vezes nós queremos levar brincadeiras muito mirabolantes para dentro da nossa sala de aula com muitos materiais e simples atividades. Usando aqueles recursos básicos, o beabá dos recursos pedagógicos, você já consegue fazer uma proposta bem legal. E lembrando que eu já tenho aqui no canal um plano de aula para volta às aulas. E eu vou deixar também o link aqui na descrição. Agora, ó, outra brincadeira que pode ser também considerada como uma brincadeira colaborativa, rasgar papel e encher essa bacia. E depois nós vamos jogar esse papel todo pro alto, fazer uma chuva de papéis. E esses papéis depois podem virar outra atividade, uma atividade de artes, uma técnica de colagem. E depois essas crianças vão juntar todos os papéis. Mas depende também da forma em que nós vamos incentivar essas crianças. Se a gente só falar assim, agora vocês vão ter que catar tudo. É chato, né? Até o nosso jeito de falar já fica chato. Por que não falar, agora eu quero ver qual vai ser o time que vai conseguir catar os papéis mais rápido do chão? É o time das meninas ou o time dos meninos? Ou é o time da borboleta ou é o time do dinossauro? Vamos lá, quem vai ganhar? Além dessa questão colaborativa de todos estarem participando, vão também estar aqui, ó, trabalhando as habilidades manuais. E essa daqui pode ser usada aí com crianças maiores e com crianças menores. E pra você que não conhece o Pinterest, já deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Quando você abrir a foto e vir pra baixo, você vai ver várias outras ideias que você pode se inspirar também, tá? Então eu gosto muito desse site. É a casa das professoras, o Pinterest. Mais uma proposta com essa ideia também de colaborativa, fazermos todos juntos, né, a turma, um mural com pinturas. Aqui provavelmente a proposta estava alinhada com bolinhas, círculos, porque você vai ver que tem muito disso nessa pintura. Mas você pode tanto combinar com as crianças, como pode deixar que elas façam pinturas livremente, desenho com giz de cera, você que escolhe. Ou você pode também fazer um rolo cheio de gravuras prontas para as crianças irem ali e pintar. Mas lembre-se, gente, aqui eu estou lançando as ideias e vocês vão aí adequando as atividades de acordo com a idade das crianças que você tem aí em mãos. Talvez aqui para um berçário, para um maternal, já seria algo mais livre. Agora, para as crianças maiores da educação infantil, nós podemos direcionar mais. Poderia tanto ser uma atividade com desenhos, como também poderia ser uma atividade com desenhos dirigidos, ou você também poderia trabalhar as letras iniciais do nome dessa criança, as letras do alfabeto, pedindo para que ela escrevesse e assim por diante. Então, nós temos que ir aí adaptando a nossa realidade. E olha só, mais uma vez, ó, quantas ideias aqui relacionadas vocês vão poder ver e se inspirar. Agora, a nossa próxima atividade é uma para acolhimento das emoções dos nossos alunos nesse volta às aulas. Vamos conversar e saber como elas estão se sentindo. Será que tem algum medo, alguma insegurança em que nós, professoras, podemos ajudar? E nós também podemos compartilhar com as crianças as nossas expectativas, claro que numa linguagem em que as crianças
crianças possam entender, mas a gente também pode se colocar nesse lugar de compartilhar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Eu sempre falo aqui nos vídeos que toda atividade que você for oferecer para o seu aluno, comece você fazendo, até também para a criança poder ter uma noção, um repertório, um modelo de o que você espera que ela desenvolva naquela atividade, certo? Então aqui eu separei esse boliche das emoções. Você pode pedir para a criança jogar a bola na carinha em que representa como ela está se sentindo naquele dia. Você também pode pedir para as crianças nomearem essas carinhas. E eu separei esse outro vídeo aqui que eu achei bem legal. Eu tirei o som para não termos problemas aí com direitos autorais, mas está salvo na pasta. Então vocês vão clicar ali e vão ver. Pegando esse hype aí do filme Divertidamente, vocês podem se inspirar. E olha só que simples. Aqui ela usou uma garrafinha pequena, né? Mas eu faria com uma garrafa maior, porque é uma atividade para a turma toda participar. Bem legal, né? E criativo. E ainda trabalhando essa questão das emoções, essa questão do social, eu deixo sugestão aqui também para vocês, o círculo da amizade. Esse círculo da amizade vai ser um momento em que as crianças vão conversar, vão falar sobre seus amigos, e nesse momento você pode até sugerir que as crianças façam um amigo oculto de desenhos. É uma atividade também afetiva, uma atividade para reforçar os vínculos nesse volta às aulas, onde você pode conversar sobre os cuidados que eles devem ter com os amigos, aquelas questões que acontecem de não bater, não gritar, não machucar o outro, não ficar rindo do outro quando o outro tiver com alguma dificuldade. Usar esses momentos como uma ponte para você discorrer esses assuntos, esses temas com seus alunos. Então, ainda usando essa imagem aqui de inspiração pra gente, eu deixo também a sugestão de brincadeiras de roda, aquelas tradicionais. Galinha choca, tirei o pau no gato, pique-cola, estátua, pique-parede, tantas outras brincadeiras que as crianças amam. Tá correndo, tá brincando, tá suando, elas já estão se divertindo e estão curtindo bastante. Outra sugestão também são as brincadeiras com fantasias. Essa aqui eu não tenho fotos para mostrar. Incentivando aí também uma atividade com o teatrinho, pedir para as crianças desenvolverem alguma história ou então criar alguma história que eles gostam. E nem sempre vai ter a fantasia na escola, mas tem algum acervo de roupas, ou então pede para a criança trazer de casa essa fantasia, essas roupas, para que elas possam brincar e representar. Mais uma sugestão são as brincadeiras de música e ritmo. E aqui você pode agregar elementos a essa brincadeira. Você pode fazer as tradicionais brincadeiras usando somente o corpo da criança, como por exemplo, brincadeiras que pedem para a criança acompanhar o ritmo da música, pedem para ela fazer estátua, pedem para ela dançar, pedem para bater palma, brincadeiras com comandos, ou então aquelas brincadeiras em que a música fica rápida e fica lenta, ou fazem barulhos repetidos e você pode usar, por exemplo, lápis de cor para a criança acompanhar o som da música. E aí, entrando esse em incrementar a brincadeira, você pode trazer, como vocês estão vendo aí na tela, tecidos coloridos. Tá, não tem tecido colorido aqui. Papel crepom? Tem aí? Então usa. E outra ideia, fitas. E olha só, a pessoa pegou palito de picolé e colou fitas coloridas. Pronto, aqui você já tem um recurso para entregar para as crianças e elas vão ficar movimentando as fitas, acompanhando o ritmo da música. Enfim, é mais um recurso para trazer mais ainda o envolvimento das crianças nessas atividades. E você pode deixar que a criança leve esse acessório de lembrancinha também, né? Essa aqui eu acho bem legal, que para mim seria uma atividade usando tecido, mas tem um nome que é Parachute Play, tá? E nada mais é do que um tecido. Aqui nós estamos vendo esse belíssimo tecido colorido, mas se na sua escola não tiver um belíssimo tecido desse aqui, você pode pegar um TNT aí na sua escola e realizar essa atividade, que vai ser um sucesso ainda assim. Aqui nesse exemplo nós temos os bebês, e provavelmente isso aqui era uma atividade com as famílias, né? Mas nada impede você, professora, de fazer com a ajuda de outras professoras, outras pessoas ali, né? Se você trabalha com bebês, eu já vou mostrar pra você que trabalha com crianças maiores. E aí os bebês ali no centro, vendo toda essa movimentação do tecido, sentindo a textura, acompanhando o ritmo, vai ser bem divertido. Ou então você também pode colocar os bebês por baixo, mas se você colocar os bebês por baixo do tecido, fique também na altura dos bebês para que eles possam ver você. Senão eles vão ficar assustados, porque tem um tecido balançando na cabeça deles e eles não estão vendo nenhum rosto conhecido. Então assim, tem esse cuidado, tá? Pelo amor de Deus. Como vocês viram, ninguém tá usando um tecido colorido. Aqui provavelmente isso é um lençol. E aí a pessoa, com as crianças maiores, colocou
colocou bolas e o objetivo é não deixar essas bolas caírem. Mas você pode brincar tanto com bola, você pode brincar tanto pedindo para a criança acompanhar o ritmo. Por exemplo, sacode o tecido muito rápido. Ou então, devagar. Vamos colocar para o alto, para baixo, de um lado, para o outro. E as crianças precisam acompanhar os seus comandos, os seus movimentos e seguir ali o que todos estão fazendo. Com isso, o seu corpo todo participando dessa brincadeira. Passando para a minha próxima sugestão, são os circuitos ou as gincanas malucas. Como eu já disse, vamos dar prioridades àquelas atividades em que todos participam ao mesmo tempo. E nada melhor do que as gincanas malucas. Aqui é corrida com bola no meio da perna, tem a dança da laranja, aqui nós temos mais uma atividade usando a bola. Outra sugestão é o desenho nas costas, que você consegue fazer uma fileira aí de criança com sua turma e pedir para que essas crianças desenhem só no papel, pelo amor de Deus. Deixa isso bem claro, tá? Agora, ó, essa atividade aqui também foi outra que eu fiz com a minha turma do pré-1. E, se vocês observarem, dentro dos bambolês tem as vogais. Essa atividade foi feita no começo do ano, era volta às aulas. Eu precisava revisar com essas crianças as vogais, os numerais, as letras dos seus nomes, enfim, fazer aquela revisão de todo o conteúdo que eles já tinham visto no ano anterior. Então, eu trouxe a toca das vogais. E aí, como que funcionava? Eu organizei lá todo o ambiente, coloquei os bambolês, dentro dos bambolês as vogais, usei uma música e deixava a música tocar. O combinado era que quando a música parasse, eles tinham que colocar um pé dentro da toca onde estivesse a vogal que eu ia falar. A música estava tocando, parei a música, vogal A. A criança ia lá e colocava um pé dentro da toca direcionada, ou seja, todos puderam brincar ao mesmo tempo. E você pode fazer essa mesma atividade diversas vezes com vários outros conteúdos e adaptando aí da maneira que você quiser. Então fica até aí de ideia para você que tem uma turma de crianças maiores da educação infantil. Nessas turmas geralmente não é muito comum, mas pode acontecer da criança vir chorosa. Então dá pra gente aproveitar mais essa primeira semana, revisar mais os conteúdos, ser mais descontraído. Eu gosto de fazer bastante dessas atividades adaptadas, colocando sempre ali os conteúdos. Já falei isso aqui no canal várias vezes. Próxima sugestão são as boas e velhas e maravilhosas técnicas de pinturas. Aqui eu selecionei algumas e coloquei dentro dessa pasta, mas mais uma vez, ó, passando para baixo você vai se inspirar em várias outras formas de desenvolver essas atividades. Explora bastante essa questão do coletivo, porque todos participam. Principalmente se você tem uma turma de berçário, você sabe que algumas crianças têm aquele nervosinho de colocar a mão na tinta. Então, em atividades assim mais coletivas, ela pode se sentir incentivada vendo os outros amigos e ficar mais disposta ali para participar da atividade. Mas se a criança também recusar, você pode adaptar, dar um pincel, dar um giz de cera e aí segue o fluxo. Uma pintura aqui de verão onde as crianças vão se sujar, vão curtir. Se a sua escola permitir, faça isso. Eu gostava bastante de fazer e as crianças gostam muito. Técnica de pintura com rolhas, e aí você pode, além da técnica também, revisar com as crianças as cores. Oferecer uma forma de pintar diferente para os seus alunos. Às vezes pode não ser uma técnica, mas você está colocando essa criança em uma posição diferente, onde ela vai ter que se organizar de maneira diferente, aplicar uma força diferente para poder realizar aquela pintura que ela já está acostumada a fazer na mesa. Técnica de pintura soprada, ótima para desenvolver essa parte da fala da criança. Essa técnica que eu sou fã demais é com papel crepom, mas eu gosto bastante desse vídeo, da forma que é desenvolvida essa atividade. Você tá vendo que a professora não está botando a mão em nada, a professora tá ali pleníssima só, ó, filmando, e as crianças estão pegando os papéis, organizando, borrifando, autonomia 1000 graus aqui. Depois que as crianças fazem todo esse processo, elas vão retirar esse papel crepom que elas borrifaram, né? E vai ficar ali o carimbo na folha da cor do papel crepom. Depois, você pode finalizar essa atividade por aí, ou você pode transformar essa atividade em um fundo para um desenho, organizar um mural e assim por diante, tá? Use a sua criatividade, tenho certeza que você vai arrasar. Outra sugestão são atividades usando bolhas de sabão. Aquela tradicional bolha de sabão, principalmente se você é professora de berçário e maternal, leve uma bolha
bolha de sabão com você, porque a bolha de sabão salva vidas de professoras. As crianças, os bebês amam muito e ficam vidrados nessas bolinhas. Se possível, invista naquelas arminhas de bolinha de sabão, que é tudo de bom. E vocês estão vendo aí na tela uma sugestão em que a criança precisa soprar para sair a bolha. Todas essas atividades que envolvem essa área aqui da boca vai nos ajudar no desenvolvimento dessa fala dessa criança. A criança aprender a soprar. Para bebês, essa atividade, claro, não vai dar certo, porque eles ainda estão aprendendo. Provavelmente, se você pedir isso aqui, eles vão sugar. Bebês, maternal, eles vão acabar sugando essa bolha de sabão e não queremos isso na escola, né? Então, não faça isso ainda. Vai estimulando esse soprar de outras maneiras. Mas para crianças maiores da educação infantil, você já pode começar a fazer essas atividades. Inclusive, tem algumas propostas, ó, como essa daqui, que são bolhas coloridas. Vou deixar salvo aqui esse vídeo, que provavelmente está ensinando a fazer bolhas coloridas, para você arrasar aí no seu volta às aulas e fazer também com seus alunos. Minha próxima sugestão é a oficina de massinha caseira. E eu deixei dentro dessa pasta salva uma receita de massinha. E é legal porque as crianças podem participar desse processo. E se você escolher uma receita com ingredientes comestíveis, você pode aí fazer com a sua turma de berçário, você pode fazer com a sua turma de maternal, eles vão poder botar na boca e não vai ter problema nenhum. Outra sugestão são as oficinas de sucata, que você pode transformar, aproveita que vai chegar o folclore aí, você pode transformar em algum brinquedo folclórico desde já, ou você pode fazer chocalhos, você pode fazer tambores e já também transformar isso em uma... Esse aqui é um tambor de milhões, né? E inclusive eu já até coloquei também nessa lista atividades musicais. Atividades musicais tanto envolvendo as músicas como envolvendo também a produção e confecção de instrumentos musicais usando sucata, como o chocalho, a maraca, tambores e assim por diante. E você vai usar esses instrumentos também no dia a dia das crianças, nas atividades, para que elas acompanhem os ritmos que esses instrumentos vão dar através de você ou através dos movimentos que elas fizerem e assim por diante. Então tudo que for produzido ao longo dessa semana vai ser usado, não é só para usar um dia, para ser usado aí ao longo da semana, do mês, enfim. E por exemplo, a massinha você pode fazer com as crianças e mandar para casa também, para que a família possa também participar desse momento. E agora eu separei algumas sugestões, especialmente para você, queridona, que é professora de berçário ou maternal, que é geralmente aquela turma, como eu já disse, que tem aquele processo de adaptação um pouquinho mais custoso e desafiador, mas vai passar, tá? Então, olha só, vá munida de histórias além da bolinha de sabão. E não pare somente no livro. Olha essa foto aqui. A professora maravilhosa usou livro, usou uma cesta cheia de objetos ali dentro relacionados à história. Não satisfeita, ela fez um palitoche com a cara do lobo. Não satisfeita, ela se fantasiou de chapeuzinho vermelho. Então, se inspirem nessa foto. Busquem muitos recursos, porque de fato, essa primeira semana, as crianças precisam ter ali bastante incentivos visuais, auditivos, sensoriais nesse ambiente, para que ela esqueça um pouco essa saudade da família e foque ali nesse ambiente onde ela está. Com você, contando uma história, você pode ir interagindo com a criança, pedir ou então você fazer o som dos personagens da história, pedir para que a criança imite algum som e participe ali ativamente desse momento. Outra foto aqui da professora usando uma história com um livro, mas que tem o fantoche e interagindo com as crianças. Próxima sugestão é você preparar um cesto com utensílios do lar, que é muito comum ali para criança, para esse bebê no dia a dia, mas que às vezes ele nem tem contato e é interessante para essa criança. Outra coisa também são aqueles brinquedos não estruturados, porque a criança também vai ser estimulada na sua imaginação e na sua criatividade para desenvolver suas próprias brincadeiras, no reconhecimento desses objetos. E aí é legal também de você observar como que essa criança vai brincar, vai se relacionar com esses objetos. Agora nessa proposta é a caixa das cores, ou então a caixa das bolas, ou então uma brincadeira de encaixe. Vai depender muito aí da sua intenção ao levar essa atividade para dentro da sala de aula. Para um berçário, eu trabalharia mesmo essa questão do encaixe. A criança encaixar as bolinhas nos buracos. Já para crianças do maternal, você pode trabalhar também as cores.
ou então você pode brincar com as formas geométricas. Olha esse exemplo aqui. E essas são atividades ótimas porque as crianças acabam se dedicando mais e se concentrando mais nessas propostas. E se você fizer numa caixa grande, dá para várias crianças brincarem ao mesmo tempo. Aqui já separei propostas de um circuito simples para turmas de berçário. Não tem aquele minhocão para as crianças passarem no meio? Aí, ó, a sugestão com bambolê. E aqui vocês vão ver várias outras. E professores de berçário e maternal. Na primeira tentativa do circuito, se as crianças não têm ali a prática disso, primeiro, você tem que fazer para a criança ver o que você quer que ela faça. E segundo, pode ser que não aconteça de primeira, mas vai sempre incentivando e oferecendo essa proposta, porque vai chegar uma hora que eles vão começar sim a realizar naturalmente, tá? Nossa próxima atividade é a cama de gato, onde você vai pegar uma caixa, nesse caso aqui a pessoa usou um caixote de mercado, vai passar o barbante e vai colocar ali embaixo bolas, ou então você pode colocar diversos outros objetos e pedir para as crianças pegarem esse objeto. Aqui é uma ótima atividade, tanto para trabalhar a coordenação motora dessa criança, quanto também para desenvolver esse vocabulário, essa percepção visual. Próxima atividade é você encher o chão da sua sala com fita crepe e bichinhos, ou então outros brinquedos que você tem aí na sua sala de aula para as crianças poderem retirar a fita crepe. E nisso aqui, mais uma vez, coordenação motora fina, quando a minha criança vai fazer força para tirar essa fita crepe. Além da coordenação motora fina, nós também vamos poder incentivar, desenvolver e ampliar a fala e o vocabulário dessa criança. Quando nós conversamos com ela, perguntamos qual é o nome do objeto que ela retirou, ou a percepção visual, quando eu peço para minha criança identificar algo que eu pedi. Aqui nessa atividade, ó, vocês estão vendo que tem uma ovelha ali. Então, eu vou falar assim: Joãozinho, vai lá e pega a ovelha para tia Thay. E aí o Joãozinho vai lá e vai procurar a ovelha, identificou ali no meio de tantos outros elementos a ovelha. Próxima atividade, que nada mais é do que uma brincadeira com bolinhas. Colocar no recipiente bolinhas coloridas e deixar que as crianças brinquem e interajam com esse material. Aqui a pessoa usou água e fica aí do seu critério. Se tiver um dia ensolarado, maravilhoso, de calor e você puder fazer isso, coloca as crianças para brincarem ali com água. Elas gostam muito de brincar com água. Então você pode colocar bolinhas, você pode colocar copos diferentes para as crianças poderem ficar fazendo transferência, ou então você pode usar sem a água, só a bolinha e fazer, sabe o quê? Esconder ali debaixo das bolinhas alguns brinquedos para as crianças poderem achar. E próxima e última sugestão de atividade para você que trabalha com bebês é uma atividade tão simples que é o quê? Brincadeira com potes de cozinha. Você pode simplesmente colocar potes vazios, ou então você pode colocar potes com tampas e sem tampas para as crianças poderem tampar e destampar esses potes várias vezes. Você pode colocar objetos dentro desses potes, deixar que as crianças manuseiem e soltem a sua imaginação. Abram o pote, fechem o pote, troquem os elementos de lugares e usem a sua criatividade. Essa brincadeira vai render muito tempo, porque é uma brincadeira que aguça a curiosidade e as percepções dessas crianças bem pequenas. E eu queria falar que muitas dessas atividades eu fui inspirada através da minha BNCC. Aqui dentro tem algumas sugestões de atividades. E você não conhece a minha BNCC? Então calma aí que eu vou te mostrar mais um pouquinho. O que era assim se tornou assim. Essa é a Base Nacional Comum Curricular, mais conhecida como BNCC. Eu acabei de preparar essa apostila contextualizada com os textos da própria BNCC, mas também com uma linguagem mais acessível, mais fácil de você compreender. Porque eu sei que esses textos muitas vezes são maçantes e deixam a gente de cabelo em pé. Vem comigo entender o que de fato os campos de experiências querem desenvolver dos nossos alunos e de quebra você ainda leva aí algumas sugestões de atividade. Faça uma leitura dinâmica, ilustrada, acolhedora. Eu fiz esse material como se estivéssemos aí juntinhas, estudando e aprendendo mais sobre a BNCC. É professora da educação infantil e quer destravar a BNCC da sua mente? Leia a descrição e saiba como ter acesso à BNCC com a professora colorida.
Aquilo que eu não faria no meu volta às aulas é jogos em que as crianças são eliminadas de cara assim da brincadeira. Por exemplo, dança da cadeira, que na primeira rodada uma criança já sai. A primeira semana de aula é aquela semana de muitas expectativas ou então muitas frustrações para essa criança que está voltando. Então se coloca no lugar da criança, você no seu primeiro dia de aula, muito animado, foi excluído da brincadeira, sei lá, de primeira. Ou então a criança que já não estava muito afim de ir para a escola, já foi excluída da brincadeira de primeira. É importante trabalhar essa questão do vencer e perder, nananã. Eu sei, gente, mas não precisa ser na primeira semana. Nas próximas semanas desse semestre, você trabalha e você estimula isso. Mas lembre-se que a primeira semana de aula tem que ser assim, a melhor semana da vida da criança. As crianças criaram expectativas em cima disso, boas e ruins. Então você tem que fazer esse momento assim, um parque de diversões. Você e a escola também tem que colaborar, né? Com recursos, com materiais e com ideias para que você faça disso a melhor semana da vida dos seus alunos. Eu não faria jogos em que as crianças tivessem que ficar esperando por sua vez. Porque, lembra lá do início, essas crianças vão estar muito agitadas. Provavelmente elas vão estar com aquela ansiedade de volta às aulas. Ou elas vão estar querendo fazer tudo ao mesmo tempo, ou elas não vão querer fazer nada. Procure atividades coletivas em que envolvam o grupo todo, em que todos brinquem ao mesmo tempo, em que todos façam ao mesmo tempo. Ou então, se você tem uma turma muito grande, trabalhe em grupos. O grupo tal vai fazer essa atividade comigo e o outro vai estar fazendo outra atividade. Vamos supor, você quer fazer uma rodada de jogo da velha com os seus alunos. O grupo X vai fazer o jogo da velha com você. E o outro grupo, Y, vai brincar de massinha. E assim por diante. Para que essas crianças não fiquem ociosas e comecem aí os babados e confusões. Que inclusive no último vídeo aqui do canal eu falei sobre esses babados e confusões que acontecem aí com as crianças ociosas. Se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição para você assistir, hein? Eu não faria reclamação na agenda dos meus alunos na primeira semana de aula. Tcharam! Polêmico, eu sei que pode ser polêmico, mas gente, além dos alunos que criaram expectativas para esse dia, as famílias também criaram expectativas para esse dia. E que chato é para uma mãe e para um pai receber no primeiro dia, no segundo dia, uma reclamação do Joãozinho, da Mariazinha. Claro que aqui eu não estou falando de situações astronômicas, assim, que a criança causou um caos ali na escola. Aí sim, beleza, não tem o que fazer, tem mesmo que ir lá e relatar. Mas se estivermos falando de comportamentos que nós já conhecemos, nós já sabemos que é típico do Joãozinho, é típico da Mariazinha, não desconto, releva que é a primeira semana, deixa a criança curtir, extravasar, sabe, soltar suas feras. Eu vejo que as mães ficam magoadas e já apareceu pra mim várias situações lá no meu direct de professoras que na primeira semana fazem reclamações das crianças e a mãe começa a fazer o quê? A não gostar da professora. E quando eu pergunto quais são as situações, são coisas de criança, gente. Então aí é que eu volto lá no último vídeo postado que crie expectativas reais sobre as crianças que você tá lidando. Elas são bagunceiras, então assim, vamos tentar relevar algumas situações nessa primeira semana, até também para o nosso próprio benefício. Respira fundo. Agora meu tópico número 7, o mais importante de todos é: ore muito pela sua turma, peça muita luz do Senhor pela sua turma, evite falar coisas desagradáveis dos seus alunos. Lembre-se que você é uma boca assim que deve abençoar a vida dessas crianças. Eu não sei onde que você trabalha, como que são as suas famílias, as famílias dos alunos, mas olhe para essa criança com amor no seu coração. Eu sei que é cansativo, eu sei que às vezes nossos cabelos ficam pro alto, eu sei que muitas vezes nos sentimos e estamos muitas vezes sozinhas nessa batalha em sala de aula, mas lembre-se que você está plantando ali semente. E lembre-se que cultivar dá trabalho. Hoje de manhã eu escrevi uma mensagem de volta às aulas que é: seja a professora virtuosa na vida dos seus alunos. E não é fácil, mas eu acredito que você consegue. Senão você não estaria aqui comigo, porque quem não é, não tem saco para me aturar, né, gente? Um beijo, fiquem com Deus, bom retorno às aulas e coloca aqui na descrição agora uma atividade que você vai fazer com a sua turma nesse volta às aulas, na primeira semana de aula.